Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus não se esqueceu, permaneça firme, chegamos longe demais para desistir. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afaste de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela presença, pela palavra, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O silêncio de Deus, ele é ensurdecedor. O problema não é que Deus não está falando. O problema é que não é o que você quer ouvir. Talvez esse seja o maior problema. Quantas vezes Deus disse: olha, o caminho é por aqui. Você simplesmente ignorou. Depois andou, viveu, fez tudo o que queria, do jeito que queria. Deus tentando te proteger de você mesmo e você querendo a sua liberdade. Pecou tanto quanto queria. E no fim, as coisas não deram certo. Por quê? Porque você dependia apenas de outras pessoas, da escolha delas, da vontade delas. E Deus, calado, ficou simplesmente observando. E depois você começa a questionar: por que disso? Por que daquilo? Por que as coisas não dão certo? Por que tudo funciona para todo mundo, menos para mim? Por que Deus se esqueceu? Por que Deus me trouxe a vida? E assim nós continuamos questionando e vivendo. E sem respostas, certamente, porque tolices não merecem ser respondidas. Se você tivesse feito tudo certo, se você tivesse levado em conta todas as coisas que o Senhor tivesse dito, você entenderia o tamanho do inimigo e a razão da batalha. Nós temos que relembrar de onde nós viemos. Olha a dificuldade que você já passou. Olha quantas coisas já aconteceram na sua vida. Olha quantas vezes você esteve na bênção e quantas vezes esteve na desgraça. Quantas vezes por arrogância, por orgulho, simplesmente esqueceu Deus. Por quê? Porque tudo estava como você queria. E aí eu não preciso de Deus, né? Tá tudo certo. Só que independente disso, o Senhor ainda ele acredita em você. Só que sem arrependimento, não tem como a gente voltar a conversar. Se alguém chegasse em você e te fizesse alguma coisa, alguém que você gosta, e ela não viesse para você pedir desculpa e dizer: olha, eu errei, você voltaria a conversar com ela normalmente? É claro que não. Você já virou a cara para outras pessoas por muito menos. Então, nós precisamos nos arrepender. E não apenas de palavras, mas de coração. Porque a vida que nós levamos, ela não vai nos levar a lugar nenhum. Esse sentimento de sobrecarregado, essa ansiedade que não passa, essa tristeza que muitas vezes invade o nosso coração e o nosso pensamento, essa ideia de que não tem nada de bom na nossa vida, quando nós temos tudo o que é necessário e nada nos falta. Quando diversas pessoas passam muito mais dificuldade que nós. Quando nós não conhecemos e reconhecemos o valor da nossa saúde, que seja. Quando nós entramos nesse estágio da vida, fica difícil ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque dentro de nós mora a ingratidão. Se eu não consigo reconhecer as pequenas coisas, como eu posso ouvir a verdade? A verdade, ela começa nas pequenas coisas e termina nas grandes. São os detalhes, são um reflexo de tudo que acontece, de tudo aquilo que nós passamos. O povo, quando ele foi tirado da escravidão do Egito, eles ficaram 40 anos vagando no deserto. Será que eles estavam perdidos? Será que eles não sabiam onde estavam indo? Ou porque no final tinha uma promessa, tinha uma terra prometida? E naquela terra não é qualquer um que entra. É a mesma coisa que o céu. Não é qualquer um que entra. Mas quem faz a vontade de Deus, quem obedece os mandamentos de Deus.
E no meio daquela gente, no meio daquele povo, tinha muita gente que estava ali e nem sabia por quê, simplesmente porque queria deixar de ser escravo e não entendendo a magnitude e a grandeza de tudo que estava acontecendo. Se a gente vai lá em Deuteronômio 8, versículo 2, a palavra diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e de te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, para que serviu esses 40 anos? Para que serviu toda essa dificuldade, toda essa humilhação, toda essa prova? Para saber o que tinha dentro do coração de cada um deles, para saber se eles iam guardar os mandamentos de Deus acima de qualquer coisa. E talvez você esteja entendendo agora por que talvez você passe por tantas dificuldades, porque no final tem uma grande promessa. E Deus quer saber se você vai se corromper ou não no meio do caminho, porque Ele não vai entregar a bênção para você viver com alguém que não merece estar naquela terra. E às vezes a gente acha que a nossa salvação vai salvar todo mundo. Não vai. Primeiro, que quem salva é Jesus Cristo. Segundo, que Ele deixou um mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E talvez o seu amor por alguém não seja capaz de salvar ele. Nem a vida de um justo, nem a vida de ninguém pode salvar outra pessoa. Somente Jesus. E nós custamos a entender isso. Achamos que somos responsáveis. Não é porque alguém está sobre a nossa tutela que nós iremos conseguir garantir que tudo vai sair bem. Porque no final ainda depende da escolha da pessoa. Tem pessoas que não suportam a escolha de outras. Umas pessoas tiram a própria vida. Outras sacrificam a vida de outras, fazendo ela carregar um fardo que não é dela. O diabo, ele é astuto e tem diversas formas de escravizar, mas todas elas vêm travestidas de amor. Porque nessa vida nós nascemos para ser amados, nós temos a necessidade do amor. Por quê? Porque nós temos a necessidade de Deus. Sempre, e não canso de repetir, quando ouvir a palavra amor, substitua sempre pela palavra Deus. E aí você vai conseguir entender um sentido maior para essa palavra. Ela não se refere ao coito, ela não se refere a um pai, uma mãe, um filho, a um namoro, a um casamento. Não é nada disso. Não é um voto que ele começa nessa vida, mas é um voto de eternidade. É o próprio Deus, através do seu Espírito, vivendo a nossa vida conosco. É algo que transcende aquilo que nós podemos compreender ou fazer. Porque enquanto humano, se eu morrer, o meu amor acaba comigo. Por mais que eu ame uma pessoa e ajude uma pessoa e cuide de uma pessoa, quando eu morrer, isso acaba. Diferente de Deus. Não importa o que aconteça, Ele vai continuar a estar lá, tanto em vida quanto em morte. Tanto nesse mundo quanto em qualquer lugar. Nada pode nos separar do amor de Deus, diferente do nosso amor, que ele é feito de circunstâncias. Depende do que acontece e o casamento acaba, porque o amor que tudo suporta, suporta o que é do interesse. O perdão que tudo perdoa, perdoa o que é do interesse. Tem coisas que eu aceito, tem coisas que eu não aceito. Jesus não tem essa lista, ele perdoa. O único pecado que estaria nessa lista seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. De resto, pode chegar no Senhor e se arrepender que existe o perdão. Então, por existir uma promessa muito grande, Deus quer saber o que tem dentro do teu coração. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos sendo lapidados dia após dia através da palavra de Deus, entendendo e ressignificando todas as coisas. Antes, aquilo que tirava o nosso sono já não tem mais importância. Antes, aquela dependência emocional que nós tínhamos de ter alguém, de sermos como os outros, de provar algo para alguém, já não tem mais significado. Nós ligamos a nossa vida à eternidade e não à brevidade desse momento, nem desse mundo. E por mais que pareça, que o Senhor lhe possa ter te esquecido, por mais que no meio das dificuldades
você possa achar que tudo esteja dando errado, se você continuar mantendo a sua fé firme, se você continuar acreditando, ainda que venham injustiças, ainda que aconteçam coisas que você não gostaria. A gente olha a história de José, que por contar um sonho, olha como são as coisas, ele contou um sonho para a família dele. Ele foi condenado por todas as pessoas pelo sonho que o Senhor colocou dentro do coração dele. Condenado a tal ponto de ser vendido como escravo, de parar dentro de uma prisão e de acontecer diversas coisas ruins. Porém, depois de um tempo que foi necessário, ele se tornou governador do Egito. E aquela família dele que havia condenado entendeu que aquele sonho, por se realizar, vinha do Senhor. O tempo não pode destruir os planos de Deus. Nós podemos. Porque José podia ter cedido à tentação da esposa de Faraó. José podia ter ficado desiludido lá dentro da cadeia e simplesmente ter desistido. José podia ter simplesmente negado. Já não tem mais o que ser feito. Mas diferente de tudo e de todos, ao invés de gastar tempo reclamando, ele gastou tempo fazendo o que era possível. E assim também nós olhamos a história de Daniel, que era uma pessoa exemplar dentro daquilo que ele fazia e se destacava em tudo que ele fazia. E as pessoas invejavam ele, vendo que não tinham como atacá-lo como pessoa pela integridade das coisas que ele vivia, foram pegar no ponto da religião dele, porque ele não se curvava aos outros deuses. E por essa razão ele foi jogado dentro de uma cova. Você imagina na cabeça dele, como nós sempre fazemos e costumamos a fazer, de ficar, entre aspas, desabafando com as pessoas, dizendo: poxa, mas eu faço tudo certo, parece que só dá tudo errado. É em cada ponto desse que nós vemos o cuidado de Deus e a providência de Deus. Ele estava aonde Deus queria que ele estivesse, para que o nome do Senhor estivesse sendo glorificado. A gente confunde às vezes que nós estaremos simplesmente no lugar de bonança. Não, Deus ele vai colocar na onde ele quiser. Porém, ele vai cuidar para que, independente de onde nós estivermos, as coisas saiam certo. Se a gente vai lá em Daniel 6, versículo 22, a palavra diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei não queria ter condenado Daniel, mas como existia uma justiça da época e um conjunto de leis, ele não podia fazer nada. E diz que naquela noite que Daniel foi jogado na cova, ele ficou aflito, ele não conseguia dormir. E de manhã, quando ele acordou, a primeira coisa que ele fez foi ir lá ver se Daniel estava tudo bem. E isso foi o que Daniel disse para ele: o meu Deus enviou o seu anjo. Você imagina se Daniel ficasse pensando: poxa, o rei é meu amigo, ele vai fazer alguma coisa. E no fim a porta é fechada e o rei não fez nada. E nós temos o hábito de fazer isso com as pessoas. Poxa, ele é o meu pai, ele devia ter feito alguma coisa. Poxa, ela é minha mãe, devia ter feito alguma coisa. É o meu marido, é fulano, é ciclano, é beltrano. Não, porque eu já fiz isso. E a gente esquece que quem quer cuidar de nós é Deus. E nós continuamos esperando das pessoas ao invés de esperar do Senhor. E aí diz que estou frustrado, estou decepcionado com você, porque você não podia ter feito isso. Quem quer estar conosco é o Senhor. Quem vai mandar o anjo para cuidar é o Senhor. Quem vai prover para que o mal não toque em nós é o Senhor. Não é ninguém desse mundo que tem o poder para isso, para quebrar o mal. Muito pelo contrário. As pessoas elas vão fazer o mal porque todos aqueles que não estão com o Senhor são incapazes de praticar o bem. E Daniel sabia que não tinha feito nada e ele diz: olha, o Senhor sabe que eu não fiz nada. Então por que eu vou estar preocupado? Por que eu preciso ficar provando alguma coisa para alguém? Eu acho engraçado a pessoa que ela tem o hábito de mentir, ela adora ficar colocando detalhes nas coisas para parecer que é verdade. Daniel não quis ficar falando, não quis fazer nada. Eu não preciso convencer você do meu coração. Primeiro que eu já fui provado por 40 anos lá atrás, olha, tudo que eu passei.
Se o Senhor deixou eu chegar nas promessas, é porque algo bom tem dentro de mim. Algum mandamento eu consigo obedecer. Nós sempre vamos errar, isso não tem problema. E você nem viu o leão, já tá ali chorando, já tá ali desperneando. Ai, não vai dar certo. Ai, por que não sei... Cara, para de lamuriar. Não é à toa que Deus disse, olha, seja forte e corajoso. Mas só é seguro se a arma tá na tua mão, só é seguro se você tem o controle. Se você não tem, não é. Se não é do teu jeito, não é de jeito nenhum. Se você não pode manipular ou controlar, não vale a pena. O que a gente tem que saber é que nós temos que estar aonde Deus quer que nós estejamos. E nesse lugar nós devemos ser sal e ser luz. Não ser como as pessoas. A nossa diferença, ela precisa ser notada. A nossa diferença, ela pode ser sentida. É no nosso falar, é no nosso comportamento. Quando uma pessoa ela olha a nossa rede social, ela consegue nos associar a quem? A Cristo ou ao mundo? Você é mais parecido com quem? Ao Senhor ou ao mundo? Essa ideia de santidade, de fervor, de berrar, de gritar... Cara, eu já comentei isso com vocês diversas vezes, que eu acho uma coisa assim, estranha demais quando assisto esses louvores, que tem um grupo de pessoas gravando uma música no fundo, nossa, aquela cara de dor de barriga, oh, sei o quê, cara, pra mim Deus muitas vezes é lágrimas, Deus muitas vezes é um sorriso, Deus muitas vezes não é a cara mais bonita, porque a gente chega na presença dele, às vezes nós estamos destruídos, né? Se torna um tanto quanto irreal. Você consegue imaginar Jesus passando no meio de uma multidão onde tem pessoas que tá todo mundo ali cheirosa? Isso pra mim parece mais um fariseu dentro de uma reunião deles do que propriamente o povo no meio do Senhor. Por quê? Porque ali tá a necessidade, tá a miséria, né? Tá os pobres. E muitas vezes a pobreza ela é espiritual. Que a pobreza física ainda dá para dar um jeito, a pessoa se esforça, ela trabalha, vende um negócio, corre. Quantas pessoas com dignidade, quantas mães não criaram filhos, sabe? Sem o pai, sem nada. E quantos pais também não criaram, sabe? Não existe uma régua nem nada, mas quando a pessoa ela quer lutar, ela luta. Ela luta. Quando ela confia em Deus e ela acredita, ela faz acontecer. E aí a gente olha aquele cristianismo muito perfeito, sabe? Aquela igreja muito perfeita, aquela hierarquia, tudo aquilo. E aí a gente olha as pessoas que são da comunidade perecendo. E aí é mais fácil falar que o problema é droga, o problema é bebida, o problema é o mundo, o problema é que não foi tratado, o problema, né? Qual será que é o problema? Será que Deus falhou? Será que naquele instante, da mesma forma que o Senhor fechou a boca do leão, ele não podia ter feito nada? Ou será que não era Deus que estava lá? Porque eu custo acreditar que o Senhor ele vai ficar assistindo alguns tipos de coisa e vai continuar. Será que o culto é para exaltar a Deus ou as pessoas? Ou será que estão adorando coisas que não são o Senhor? Porque a gente pode observar também. Por que o povo de Israel foi para a Babilônia? Por que o povo foi castigado? Por quê? Isso eu não quero saber, não. Eu gosto daquele Deus de amor só, o Deus bonitinho. Não, o Deus bonitinho. Né? O Deus que abraça, esse Deus eu gosto. Não, esse outro Deus que você fala, eu não gosto, não. Esse Deus que ele é justiça, esse Deus que não gosta de idolatria, né? Não, esse eu não gosto. Eu gosto de adorar Deus do meu jeito. Tá bom, pois o leão vem e te come é do teu jeito também. E uma coisa que a gente tem que olhar, contra fatos não existem argumentos. A tua vida é o maior fato. A tua vida é a primeira Bíblia que todo ateu lê, que todo crente que muitas vezes tem dúvida lê. É a tua vida que inspira, é a tua vida que vai guiar. E você acha que a responsabilidade disso é da igreja, e não é, é a tua vida. É a tua vida que vai transformar muitas vezes a tua família, é a tua rotina que vai educar a vida do teu filho. Você entendeu?
Porque é legal, né? Cervejinha, futebol e sei lá mais o que, e TV, e pá, tô cansado, Cara, se você não gasta tempo nas pessoas que você ama, alguém vai gastar. A questão toda é, aquilo que não é do teu interesse, o interesse de alguém é. Esse é o ponto. Depois vem a consequência e não sabe aonde errou. Quem não se prepara para a batalha morre lutando. Não volta com o prêmio da guerra. E Deus tem nos preparado todos os dias para suportar não apenas o deserto, mas a cova do leão, o vale das sombras da morte e tudo aquilo que tiver que acontecer. Nós estaremos firmes, fortes, com coragem, glorificando o Senhor, divulgando o evangelho da mensagem de Deus. E por mais que muitas vezes nós pensamos em desistir e podemos ficar desanimados, nós não vamos, porque nós vamos continuar glorificando aquele que nos deixou de pé. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor, Ele possa realmente ter falado com você, para que você entenda que Ele não te esqueceu. Fica firme. Nós chegamos longe demais para desistir. Não vai ser nem essa cova e nem esse deserto. Tá? Prova para Deus o que tem dentro do teu coração, que no final é a bênção. É o milagre, é a glória, é a eternidade, é a salvação em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.